Olá, começa agora o bate-papo com o produtor. E o tema de hoje é a ratificação de imóveis em áreas de fronteira. E para falar desse assunto, a gente convidou o João Weimer, que é o presidente da Comissão de Direitos Agrários da OAB Dourados Itaporã. Doutor, muito obrigada por ter vindo, um bom dia para você. E a primeira pergunta que eu te faço é, para a gente entender, o que é considerada aí essa área de fronteira e por que ela tem essa legislação específica? Bom dia, Valéria. Muito obrigado por convidar aqui no programa mais uma vez, sempre passando informação para o nosso produtor rural e para os nossos advogados que atuam na área. Essa questão da faixa de fronteira, ela se estende entre uma faixa de até 150 quilômetros da fronteira até entrando dentro do território do nosso estado. Então ela pega basicamente metade dos municípios do Mato Grosso do Sul. Se você olhar o mapa, que tem um mapa muito interessante disponibilizado no site da FamaSul, então, a hora que você observa o mapa, você vê que tem municípios que precisam fazer isso na integralidade e municípios onde tem basicamente metade da área. Com o mapa você consegue fazer isso. Doutor, e por que foi criada aí, essa nova chance de se regularizar, com as pessoas que têm esses imóveis aí na faixa de fronteira? Essa é uma lei interessante, ela não é uma lei desse ano, ela é uma lei que ela foi aprovada em 2015, ela entrou em vigência em 2015. Quando essa lei ela foi discutida no Congresso, se tratava basicamente de uma questão de soberania nacional. Esses territórios em faixa de fronteira, eles historicamente eles sempre tiveram o interesse do governo federal de manter um controle, de manter uma situação regulamentada ali. Então, quando essa legislação foi aprovada, quando ela entrou, basicamente a intenção do governo federal fazer o seguinte, ele quer saber se essa área que em determinado momento foi cedida para a produção, para a colonização, como é o caso de Mato Grosso do Sul, ela realmente foi feita para as pessoas que foram colocadas, evitando fraudes, evitando sobreposições e coisas desse gênero. A finalidade dessa legislação é essa. Ah, sim. E aí, basicamente, porque o termo assusta, né, doutor? Quando a gente fala ratificação de imóveis em área de fronteira, o que é isso? É uma validação? Enfim, e assim, quem é que pode, pedir essa ratificação? É uma pergunta muito boa. O que é isso? Primeiro ponto, o produtor ele não deve se assustar, mas ele deve se atentar. Ratificação é uma confirmação de que aquele imóvel que você tem na matrícula, ele realmente é seu para uso e gozo e é sua propriedade. Então, para isso, nós precisamos voltar todo o histórico de cadeia dominial, que eu acredito que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas, em primeiro ponto, quem pode fazer isso? Acho que essa é a primeira pergunta que o produtor convê. Eu preciso fazer isso? Tem algumas restrições? Tem algum limite? Que propriedade se enquadra nisso? A legislação ela coloca que propriedade acima de 15 módulos fiscais e cada município tem um módulo fiscal. Essas propriedades rurais com 15 módulos fiscais a mais, de 15 para cima, elas necessitam fazer essa ratificação. Pega Dourados, por exemplo. O módulo fiscal de Dourados é 30 hectares. Então, uma propriedade acima de 450 hectares, ela é necessário fazer isso. E aqui tem uma observação muito importante para o produtor. Como essa lei ela foi aprovada em 2015, o tamanho dessa área que importa para ele saber se é ou não necessário fazer essa ratificação neste momento, com os prazos que nós temos que atender agora, é de acordo com a propriedade de 2015. Então, se a propriedade em 2015 tinha mais do que os 15 módulos fiscais, que varia de município para município, eu dei o exemplo de Dourados, mas tem municípios que o módulo é maior. Por exemplo, Ladária é 110 hectares. Mas se acontecer isso, ele vai ter que, na prática, fazer a regulamentação. Tá? Então, é constando de 2015. Então, produtor, se você tiver uma propriedade que ela foi desmembrada para cá e ficou com menos de 450 hectares, você tem que olhar, na época, em 2015, como que era. Prestar atenção nisso. Doutor, e me parece sim que pelos estudos que o INCRA tem apontado, não são poucas não, A gente tem aí 45 municípios dentro da faixa de fronteira. E aí o senhor acredita que deve estar chegando aí em quantos imóveis que precisam, que estão nessa modalidade aí do módulo fiscal, que precisa fazer a ratificação? Olha, essa é uma informação muito interessante que nos foi repassada na última semana em que nós participamos de uma palestra aqui em Dourados. Até eu quero agradecer a Assembleia de Mato Grosso do Sul, que ela veio para Dourados, trouxe o representante da Agraero, o representante do cartório, os desembargadores, para retirar a dúvida dos produtores rurais aqui no Sindicato Rural.
E no meio dessa palestra, no meio disso foi confirmado de que basicamente ainda existe 15 mil propriedades rurais, uma estimativa de 15 mil propriedades rurais no Mato Grosso do Sul que precisam fazer esse serviço. Então nós temos que prestar atenção ao seguinte, haverá uma série de documentos necessários, nem todos eles são rápidos, a maioria depende de um estudo aprimorado e o prazo para essa legislação é 22 de outubro desse ano. Ou seja, curtinho, né, doutor, o prazo? Curtinho, porque vejamos o seguinte, alguns documentos, a Agraer, e isso é algo que o nosso Estado, nós temos que falar, como representante da OAB, nós temos que agradecer a Agraer nesse ponto, que a Agraer está atuando em conjunto com os produtores para acelerar essa documentação. Na prática, era o INCRA que deveria fazer isso, mas nós sabemos que o número de funcionários do INCRA também é muito restrito. E para atender 15 mil produtores ainda é impossível, seria impossível. Então a Agraer ela veio auxiliar esse serviço, veio auxiliar o governo e ela está fazendo um excelente trabalho, mas ainda assim são poucas pessoas. Então, neste ponto, 15 mil produtores para conseguir documentação da Agraer, para conseguir documentação dos cartórios, o prazo até outubro ele é muito pequeno. Tá? Então nós aconselhamos os produtores que estão nessa necessidade de fazer, que estão dentro dos municípios, dentro dessa faixa de 150 hectares, que tem mais de 15 módulos fiscais, imediatamente procurar o cartório, protocolar o seu pedido para dar entrada na documentação. Até o senhor falou, né, que é importante protocolar essa documentação para que ele prove, né, a intenção de que ele queria se regularizar, mesmo que ele veja lá na frente que, né, se ele tiver algum problema, ele pelo menos pode comprovar aí a boa-fé de tentar regularizar. Seria isso? Exatamente, Valéria, porque é o seguinte, quando você começa a olhar a legislação e os documentos necessários, alguns desses documentos são certidões de que ele não tem conflito por domínio nessa propriedade de alguma forma. Então não deve ter alguma ação judicial discutindo o domínio da propriedade e nem administrativo. Historicamente, no nosso estado, nós temos alguns conflitos nisso aqui, que é, por exemplo, a questão de insegurança indígena, das terras indígenas, que é, por exemplo, questão de quilombolas e até problemas na própria matrícula que ainda estão sob discussão de domínio judicial. O produtor não vai conseguir essa certidão tão rápido, mas é necessário, e aí é um conselho como advogado, é um conselho da OAB falando para os produtores, protocole o pedido. Porque mesmo que você não consiga cumprir o prazo, esse protocolo vai auxiliar o seu advogado na sua defesa se você necessitar lá na frente. Doutor, o senhor falou também dessa questão, né, da documentação, que tem aí assustado também os produtores rurais, né? Que documentação é essa, né, que precisa ser emitida? E tem algumas também que assustam demais, que é o tal da cadeia dominial, né? Enfim, é uma série de documentos que o produtor rural precisa providenciar. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente o que é necessário para se regularizar. Claro. Vamos deixar um pouco de maneira simples para o produtor. Além da documentação básica, que é aquela de documentação pessoal, comprovante de residência, você vai precisar de alguns documentos que em determinado momento pode atravancar esse pedido. Desde a matrícula atualizada do imóvel, que é a mais fácil, mas quando você, por exemplo, fala de cadeia dominial, e completa, no caso, não é simplesmente uma vintenária, você vai pegar aquela matrícula, da onde que ela originou e vai voltando para trás até em determinado momento que havia uma concessão do poder público para a exploração daquela terra. Basicamente é o seguinte, então, quando o poder público concedeu essa exploração, e isso remonta ao século passado, remonta a décadas atrás, nós temos que pegar toda a sequência de matrícula. E aí nós tivemos venda para fulano, ciclano, beltrano, teve inventário, essa matrícula se desmembrou. Então, todas essas matrículas têm que estar constando no seu pedido. E não é fácil de conseguir isso. Vamos voltar para Dourados como exemplo. Dourados, se você pegar uma matrícula aqui da cidade, muito provavelmente da nossa região de Dourados, ela vai remeter a Ponta Porã. Sim. E se você for mais longe ainda, provavelmente vai remeter a Bela Vista. Então você vai ter que fazer uma pesquisa nos cartórios de Dourados, nos cartórios de Ponta Porã e até em Bela Vista, dependendo a antiguidade da qual foi concedido esse título para essa pessoa. Então é um trabalho demorado, é um trabalho custoso, mas isso é só a certidão dessa cadeia dominial do imóvel. O produtor precisa fazer outras certidões também. Ele vai ter que ter um trabalho, que é basicamente um trabalho que ele vai contratar um profissional para fazer aquele trabalho de mapeamento. Porque em alguns municípios, não é todo município que engloba os 150 quilômetros da faixa de fronteira, é metade. Ele vai ter que comprovar que a propriedade dele está dentro ou está fora. Tá? Então ele tem que tomar esse cuidado.
E tudo isso gera um custo. Sim. Então, o produtor, se você começar a pensar, ele vai ter que ter um custo alto com os cartorários, porque são várias matrículas em determinados momentos. Ele vai ter que ter o custo dessa certidão que ele vai buscar e também com os profissionais responsáveis para isso. Existe aí um projeto de lei, né, que a bancada ruralista Sim. tem apresentado, inclusive o deputado aqui de Mato Grosso do Sul, né, Rodolfo Nogueira, que apresentou um projeto de lei estendendo para 20 anos o prazo para fazer a ratificação, devido aí a esse montante de documento que precisa ser juntado, né? E o senhor acredita que dá tempo até outubro para votar, aprovar, enfim, o trâmite na Câmara é um pouco também demorado, né, doutor? O senhor acredita que dá tempo de aprovar essa lei? Na conversa que nós tivemos com a nossa bancada agrícola, que é uma bancada muito forte, com boa representatividade no Congresso Nacional, nota-se que isso é uma prioridade para eles lá, eles estão trabalhando para isso. Mas como envolve uma questão política, tem muitas variáveis. Por exemplo, eles querem sim regularizar ou aprovar, na verdade, essa prorrogação até fim do prazo de outubro. Mas, por enquanto, o produtor não tem nada comprovado que nós vamos conseguir prorrogar isso. Eu sei que tem produtores que estão acostumados, porque o georreferenciamento foi assim, tivemos um prazo e foi prorrogado. O CAR foi assim, tivemos prazos e foram prorrogados. Essa legislação também foi assim, mas em determinado momento não vai prorrogar. Então, todo cuidado com a sua propriedade, ainda mais algo que diz sobre o direito de propriedade do produtor, é pouco. O produtor tem que cuidar realmente da propriedade e eu vou ser enfático nesse ponto. Cumpra o prazo que existe. Se for prorrogado, ótimo, maravilha. Se não for prorrogado, pelo menos você deu a entrada na documentação para conseguir isso até o prazo limite, a data limite. E comprovando, doutor, essa ratificação, no caso, né, o produtor que conseguir fazer isso a tempo, quais as vantagens que ele tem? O primeiro ponto, quando você ratifica que aquele imóvel é seu, a própria palavra ratificação é a confirmação. Você vai confirmar que você é proprietário daquele imóvel, que você tem uma cadeia dominial que resultou lá atrás de uma concessão do governo federal para isso, seja do governo, seja do governo estadual. Então você tem uma garantia de que essa propriedade é sua, dentro dessa zona de faixa de fronteira. Então, esse é o ponto importante para o produtor. Essa segurança, essa garantia para ele é muito boa. Doutor, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa, sempre muito esclarecedor, né, as suas participações e esse tema em especial que tem gerado muitas dúvidas. Aí eu acredito que o produtor rural vai querer saber mais. E aí, onde buscar mais informações? Olha, eu sempre agradeço também o trabalho da FamaSul. A FamaSul ela faz um trabalho muito importante, às vezes o produtor ele não dá o seu devido crédito. Se o produtor tem alguma dúvida com relação a isso, tem uma cartilha que a FamaSul criou e está disponível no site dela. Basta você digitar no Google lá, cartilha de imóveis para regularização de propriedades rurais da FamaSul, você vai encontrar muito fácil. Lá tem dicas do que é necessário fazer, a lista de documentos completa estará lá e também tem links importantes para quem? Por exemplo, para a Agraer. Lá tem o link da onde a Agraer, quem que pode te atender e documentos de lá. Então, de maneira simples, procure essa cartilha da FamaSul. Eles fizeram um excelente trabalho e vai resolver a maioria das suas dúvidas nesse ponto. Se continuar a persistir de dúvida, a OAB Dourados está à disposição, o Sindicato Rural também está à disposição, tem uma equipe fantástica disso daqui, e a própria FamaSul, que já trabalhou nisso e vem informando os produtores há muito tempo. Então, tem onde procurar informação. Nós estamos de boa fé, de vontade, para chegar ao produtor e falar, venham, precisam fazer, nós estamos aqui para auxiliá-los. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê de novo no próximo programa. Até lá!